Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu vou falar sobre projeções cartográficas, ou seja, eu fiz uma montagem de uma aula para aproximadamente 30 minutos, em que eu vou procurar explicar a vocês de uma forma bem clara e objetiva as características das projeções cartográficas. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos lá ao nosso encontro. Então, a primeira imagem que eu mostro aqui a vocês, do lado esquerdo, a imagem do globo terrestre, dando destaque para o continente americano, e aqui do lado direito, o mapa do continente americano. Então, o que seria a projeção cartográfica? A projeção cartográfica é uma técnica que permite ao cartógrafo representar a imagem contida no globo terrestre numa superfície plana. Então, através dessa técnica é possível o cartógrafo elaborar os mapas de um país, de um continente, o planisfério, enfim. É bom que vocês tenham em mente que, apesar de existirem inúmeros modelos de projeções cartográficas, nenhuma projeção cartográfica é capaz de representar fielmente a imagem do globo terrestre numa superfície plana. Então, isso quer dizer que toda e qualquer projeção cartográfica apresentará um comprometimento ou nas formas dos continentes, ou no tamanho dos continentes, ou seja, nas áreas dos continentes, ou simplesmente poderá também ter um comprometimento tanto nas formas como nas áreas dos continentes. Sendo assim, não é possível representarmos com exatidão a imagem do globo terrestre numa superfície plana, ou seja, num planisfério. E a projeção cartográfica, ela está dividida em vários modelos, e nós temos, as técnicas, as propriedades geométricas, por exemplo, que são utilizadas para a confecção das projeções cartográficas, e as diferentes técnicas que são empregadas para a elaboração dos mapas. Então, isso nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos os três tipos de projeções cartográficas. A primeira aqui é a projeção cilíndrica. Essa projeção, ela é mais utilizada na confecção dos planisférios. Então, normalmente, os planisférios utilizam a projeção cilíndrica. Então, na verdade, você coloca o globo terrestre dentro de um cilindro. Se você perceber, o ponto de tangência será a zona equatorial, ou seja, a zona intertropical, podemos assim melhor dizer, é o ponto de tangência, sendo que esse ponto de tangência central se encontra na linha do Equador. Isso quer dizer que, nos planisférios,
né, você terá uma precisão maior dos mapas na zona intertropical. E na medida em que você vai se afastando da zona intertropical em direção às zonas de média e altas latitudes, você terá algum tipo de comprometimento nos mapas. Então, os planisférios utilizam o cilindro, ou seja, o tipo de projeção adequada para a confecção dos planisférios é a projeção cilíndrica. Aqui na projeção cônica, você encaixa um cone no planeta, ok? Então você vai perceber o seguinte, que o ponto de tangência é exatamente a zona temperada da Terra, ou seja, a projeção cônica, ela é mais recomendada para a representação, por exemplo, de mapas de países ou continentes localizados na zona temperada do planeta. Na medida em que você se afasta da zona temperada em direção ao Polo Norte, seja ele Polo Norte ou Polo Sul, né? Polo Norte ou Polo Sul, ou você se afasta em direção à zona equatorial, haverá algum tipo de comprometimento no mapa. Então, lembrando que as projeções cônicas são representadas ou são recomendadas para a representação de regiões localizadas em zonas temperadas da Terra. E nós temos aqui a projeção azimutal ou plana, que também pode ser chamada de polar, que é indicada para a confecção de mapas nas regiões do Ártico e da Antártica. Agora, lembrando que a projeção azimutal ou plana, ela pode utilizar como ponto de tangência qualquer área do globo terrestre, não necessariamente as regiões polares. Mas quando ela foi criada, o objetivo central era poder elaborar um mapa do Ártico e também um mapa da Antártica, uma vez que as projeções cônicas e cilíndricas não eram capazes de fornecer uma maior precisão nos mapas das regiões localizadas em altas latitudes. Aqui agora nós temos as propriedades das projeções cartográficas, as propriedades geométricas, podemos assim dizer. Então, no caso da projeção conforme, os ângulos, formas, são mantidos idênticos na esfera e no plano. Isso é um tracinho aqui errado. E as áreas são deformadas. Então, na projeção conforme, você vai observar aqui, nós temos o exemplo do planisfério de Mercator, muito utilizado até no período das grandes navegações. Vocês vão perceber o seguinte, os paralelos, que são essas linhas horizontais, e os meridianos, que são essas linhas verticais, são retos. Eles se cruzam formando ângulos de 90 graus. Então, as projeções conformes, elas conseguem manter as formas dos continentes, todavia, ela vai comprometer o tamanho, a área, na medida em que a latitude aumenta. Perceba uma coisa, aqui nós temos a Groenlândia. Então, para um leigo que esteja observando o planisfério de Mercator, a Groenlândia aparentemente é maior do que a América do Sul, quando na verdade não é. A Groenlândia, inclusive, é bem menor do que o território brasileiro. Então é isso que eu quero mostrar a vocês. Um outro aspecto. Aqui embaixo você tem a Antártida, o continente gelado. Então, para um leigo que esteja observando uma projeção cartográfica cilíndrica conforme, ele vai ter uma falsa impressão de que a Antártida é maior do que a Europa, quando na verdade não é. Então, isso torna bem claro para vocês o seguinte, que independentemente da propriedade geométrica utilizada para
confecção de um mapa através das projeções cartográficas, você terá algum tipo de comprometimento, aquilo que eu disse. Seja ele na forma, seja ele na área. No caso aqui, as formas são preservadas, mas as áreas, ou seja, o tamanho dos continentes, das ilhas, aumentam sistematicamente na medida em que a latitude também aumenta. É o probleminha da projeção que utiliza a propriedade conforme. Então, vamos ver aqui outra propriedade. As projeções cartográficas que utilizam a propriedade equivalente. Então aqui, olha, repare, as áreas apresentam-se idênticas e os ângulos deformados. As áreas são conservadas, ou seja, se você observar as áreas dos continentes, elas são preservadas, mas apresentam um alongamento no sentido norte-sul. Então aqui nós temos o exemplo da projeção de Gall-Peters. Então, essa projeção cartográfica, ela se preocupou em preservar as áreas dos continentes, mas para isso ela acabou comprometendo o quê? Os formatos dos continentes, onde é possível você perceber que os continentes estão sendo alongados no sentido norte-sul e estão sendo achatados no sentido leste-oeste. Aqui nós temos a projeção com a propriedade geométrica filática. Não preserva a distância, área, forma e ângulo, não havendo ainda a conservação da propriedade. O exemplo mais conhecido é a projeção de Robinson, que inclusive, né, é muito utilizada. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre ela. A projeção de Robinson, né, procurou, né, fazer algumas correções na projeção de Mercator, mas para isso, né, ele utilizou a propriedade afilática. Então ele vai comprometer as formas, vai comprometer também os ângulos, vai comprometer os tamanhos, enfim. Então é uma propriedade que ela compromete os aspectos mais importantes que podem ser observados dentro de um mapa, de um planisfério. Apesar dela tentar corrigir a distorção, você pode perceber que a distorção da Groenlândia, a nível de tamanho, até mesma forma, é menor do que em comparação à projeção de Mercator, né? Mas você percebe aqui a deformação dos continentes dentro desse modelo de projeção cartográfica. E nós temos aqui também a projeção equidistante. Essa projeção cartográfica, ela procura manter a distância exata entre dois pontos, através do traçado de uma linha reta. Então aqui, ó, mantém as distâncias exatas entre dois pontos somente numa determinada direção. Você pega aqui a direção aqui, ó, pum, você vai ter a distância exata entre dois pontos. As distâncias são preservadas, mas os ângulos e as áreas são deformados. Repare como há uma deformação aqui da imagem, né, do nosso planeta ou dos continentes, das grandes ilhas que existem na Terra. Então você vai perceber que esse tipo de projeção, né, é muito importante dentro de um aspecto, porque a partir do momento que ela consegue dar entre dois pontos a distância correta, ela passa a ter um papel importantíssimo, por exemplo, no traçado das rotas marítimas, no traçado das rotas aéreas e até mesmo, no caso, né, estratégico militar, no traçado que será percorrido por um míssil, por exemplo, balístico, em caso de uma guerra entre grandes potências. Aqui nós temos as projeções cartográficas mais importantes. Então vamos falar aqui da projeção de Gerard Mercator,
1569. Essa projeção cartográfica de Mercator, o planisfério de Mercator, até hoje é muito utilizado para o desenvolvimento de cartas náuticas. Então, é uma projeção cilíndrica, como eu disse, os planisférios são elaborados a partir de projeções cilíndricas. Ela é conforme, então ela procura preservar as formas dos continentes, porém ela acaba por comprometer o tamanho dos continentes nas áreas de latitudes mais elevadas. Os meridianos são linhas perpendiculares aos paralelos. Repare aqui, é possível você perceber, olha os meridianos, essas linhas verticais, elas são perpendiculares aos paralelos, formando ângulos de 90 graus. O planisfério de Mercator foi muito utilizado no período das grandes navegações e, de acordo com a visão geopolítica, ela mantém o quê? Uma visão eurocêntrica do mundo, porque você vai perceber que no centro da projeção, se encontra o continente europeu. Aqui nós temos a projeção de Gall-Peters. Então, na verdade, essa projeção ela foi elaborada por James Gall em 1885, mas ela foi esquecida. Quem reavivou essa projeção cartográfica foi Arnold Peters, em 1973. Então, quando se fala, na verdade, projeção de Gall-Peters, você está juntando a projeção de James Gall, que foi confeccionada em 1885, e o reavivamento dessa projeção cartográfica pelo historiador Arnold Peters, em 1973. Ela é uma projeção cilíndrica equivalente, sendo assim, ela procura preservar as áreas dos continentes, mas para isso ela acaba comprometendo o quê? As formas dos continentes. Aquilo que eu disse anteriormente, os continentes aparecem alongados no sentido norte-sul e achatados no sentido leste-oeste. Se diz, né, e eu não sei, até hoje, eu sou professor há 42 anos, e nem tudo que eu aprendi eu vou concordar, nem tudo que vocês irão aprender vocês devem concordar, porque a gente deve sempre buscar respostas. Isso não quer dizer que eu estarei 100% certo ou 100% errado, que fique bem claro isso. Mas eu aprendi desde a época de estudante do antigo ensino médio, científico, né, que hoje é o ensino médio, que a projeção de Gall-Peters, ela deu maior ênfase aos países subdesenvolvidos. Então, uma conotação geopolítica de maior destaque para aquilo que nós chamamos até algumas décadas atrás de terceiro mundo. Vocês observem que a África aqui está no centro da projeção cartográfica. Aqui nós temos uma outra projeção, que é a projeção de Robinson, que foi criada na década de 1960 pelo geógrafo norte-americano Arthur Robinson. Então vocês vão perceber o seguinte: os meridianos, eles formam elipses, ou seja, são curvos, e os paralelos são linhas retas. Então, a projeção de Robinson procurou dar uma visualização do nosso planeta mais próxima possível do globo terrestre. Mas aquilo que eu disse, como toda e qualquer projeção cartográfica, em algum ponto você terá um comprometimento nas formas, nas áreas, tamanho, né? E às vezes até em ambas. Então, a projeção não representa corretamente as áreas e as formas dos continentes. Então, é aquilo que eu disse, não há como você elaborar o mapa 100% preciso.
sendo considerada um meio termo entre as projeções conforme e equivalente. Então, na verdade, né, essa projeção de Robinson, ela procurou, né, estar entre a projeção de Mercator e a projeção do Gall-Peters, de uma forma que pudesse se aproximar mais a imagem do planeta dentro de um planisfério da realidade existente, ok? Aqui nós temos uma outra projeção, que é a projeção de Carl Morwood. Então, ela é meio parecida com a projeção de Robinson, né? Ela foi apresentada em 1805 como forma de corrigir as distorções da projeção de Mercator. É uma projeção do tipo cilíndrica equivalente, né? Então, muito utilizada nos dias atuais na confecção dos mapas mundi. Ela consegue conservar o tamanho das áreas, porém comprometendo as formas dos continentes, assim como acontece, por exemplo, com a projeção de Peters. Mas vocês podem perceber que a Terra ela já é representada aqui num globo bastante visível, né? Claro que é um globo aberto, né? E onde você procura aproximar mais da realidade, mas não existe como, isso que eu tenho tentado fazer com que vocês entendam, de representar com precisão a imagem do globo. Vocês reparem aqui, a América do Sul bem, e a África, a Índia bem estreitas, né? Ou seja, você tem um achatamento dos continentes no sentido leste-oeste, algo meio parecido com o que há na projeção equivalente do Peters, e você tem um alongamento desses continentes no sentido norte-sul. Então, esse achatamento no sentido leste-oeste, o alongamento no sentido norte-sul, uma característica dessa projeção. Agora, ela aparece em muitos livros, hoje você tem muitos mapas didáticos, planisférios que professores de geografia utilizam nas escolas, que adotam já esse modelo de projeção. Aqui nós temos a projeção de Miller, que foi apresentada em 1942 por Osborne Miller. É uma projeção cilíndrica equivalente. Aqui você vai perceber o seguinte: ela já não distorce tanto a imagem como a projeção anterior, mas você vai perceber que a Groenlândia e a Antártida aparecem muito maiores do que realmente são. Então ela mantém as áreas, porém deforma os ângulos e as distâncias. Ou seja, ela procurou preservar as áreas. Você vai perceber aqui que os paralelos e meridianos formam aqui linhas retas. As distâncias não são tão deformadas como na projeção de Mercator. Ou seja, ele procurou reduzir um pouco a deformação das distâncias, né? A partir do momento que, se você pegar mapas planisférios mais visíveis da projeção de Mercator, você vai perceber que o distanciamento dos paralelos aqui na zona equatorial é menor do que na projeção de Miller. E esse distanciamento nas áreas de altas latitudes, ele torna-se cada vez maior. Mas, de certa forma, esse mapa, dentro da projeção de Miller, você percebe que há uma, vamos dizer assim, dentro das regiões de baixas latitudes, né, como característica essencial de uma projeção equivalente ou projeções cilíndricas, uma distorção mínima. A África aqui, ela aparece juntamente com a América do Sul, bem próxima à Austrália, daquilo que você consegue observar no globo terrestre. Agora, aquele negócio, a Antártida superdimensionada, bem maior do que realmente é, aqui dentro da imagem, assim como acontece com a Groenlândia. Apesar de que a ideia aqui é justamente você reduzir as distorções da projeção de Mercator.
Aqui você tem a projeção de Good, essa projeção criada pelo cartógrafo John Paul Good, procurou valorizar as áreas continentais em detrimento das áreas oceânicas. Então, os planisférios que utilizam a projeção de Good têm por objetivo mostrar com maior precisão as imagens dos continentes, mas para isso vai comprometer o quê? As áreas oceânicas, vai comprometer as áreas polares. Então, é uma projeção cartográfica que ela tem uma finalidade, mas que também ela traz consigo inúmeros problemas. Então, procura preservar tanto as áreas quanto as formas dos continentes. Ela impossibilita calcular distâncias intercontinentais, porque é uma projeção em que os continentes estão fragmentados juntamente com os oceanos. Representar as áreas oceânicas, então você não tem uma visão mais precisa das áreas oceânicas, assim como você não tem uma visualização mais completa das áreas polares. Visualizar o planeta como um todo, que é um outro problema, porque você vê o mapa, o planisfério dentro dessa projeção, como se fosse fatias de laranja, né? Ou seja, fatias de casca de laranja. Então, essas projeções cartográficas que foram apresentadas aqui são aquelas que mais usualmente aparecem cobradas em questões de concurso. Moçada, eu estou deixando aqui mais uma vez para vocês os grupos do Facebook, onde lá eu disponibilizo os PDFs com todo o meu material, 0800, sem cobrança nenhuma, assim como o meu canal não é monetizado. Esses materiais aqui não são vendidos, eles são fornecidos graciosamente. É só entrar lá no grupo, pedir o acesso, né? Que você vai ser aceito, né? Eu não faço filtro das pessoas, né? Só não permito que lá se poste nada sobre política, porque os grupos têm por objetivo preparação de aluno. Então, cada um tem a sua ideologia, acredita lá naquilo que acha que é conveniente para si, para a sua família. Eu não permito nenhum tipo de postagem política. Se postar política lá dentro, eu vou e tiro do grupo. E está lá na descrição do grupo que não é permitido isso. Então, aqui é um grupo de estudo em que eu forneço materiais, posto os meus vídeos. Alguns professores, eles também postam videoaulas, né? Eu faço a filtragem dessas videoaulas, permito a entrada. Eu não permito propaganda de curso, venda de materiais, porque a gente não sabe. Como o grupo é de minha responsabilidade, o cara anuncia lá no grupo, de repente dá uma volta no aluno, o aluno passa um Pix, compra o material não entregue, e a propaganda, como está sendo feita no meu grupo, a responsabilidade passa a ser minha, por isso que eu não permito. Mas o professor quer postar videoaula, está aberto, seja ele de geografia, seja ele de matemática, física, português, enfim. Então, moçada, a única coisa que eu peço em troca é que ajude a divulgar esse trabalho para que eu possa atingir um número maior de pessoas, não para ganhar dinheiro, porque o meu canal não é monetizado e não será monetizado em hipótese nenhuma, porque ele foi criado para ajudar os alunos que estão se preparando nos concursos, assim como os materiais que eu disponibilizo, que são de graça. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!